dia para todos. Mais uma vez, obrigado pela presença. E nós acolhemos com alegria o Dr. Giovanni e o Ronaldo, nesta manhã de sexta-feira, encerrando a nossa programação com a visita aí dos nossos candidatos para conversar sobre saúde, essas perguntas que já foram pré-elaboradas pela nossa equipe e encaminhadas também para eles com antecedência. Dr. Giovanni, seja bem-vindo. Ronaldo, obrigado pela sua presença. Fique à vontade. Bom dia a todos. Bom dia, Dr. Giovanni, Ronaldo, fique à vontade para se apresentar. Meu nome é Ronaldo Gomes de Carvalho, conhecido como Ronaldo da Vila. Estou vice-prefeito hoje, fui vereador, inclusive como vereador eu fui o autor da audiência pública para discutir os problemas do hospital, eu como vereador, onde muitos falavam que ajudar o hospital era enxugar gelo, né, pai? E hoje a gente vê o hospital, essa realidade, cada dia melhorando. E hoje estou nessa campanha ao lado de Dr. Giovanni, por acreditar que juntos nós podemos fazer ainda muito mais, não só pelo Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, mas sim em todas as áreas de políticas públicas, de modo especial pela saúde, porque sem a saúde a gente não tem acesso aos outros direitos como cidadão. Bom dia a todos. Quero agradecer aqui ao Padre Moacir, toda a sua equipe e aos funcionários dessa unidade pela oportunidade de fazer com que as pessoas tenham acesso àquilo que a gente pensa em relação à saúde, àquilo que a gente pretende, uma vez chegando lá, permitindo Deus, realizar, com relação a toda a cidade de Caratinga e também com relação a essa importante unidade hospitalar que é o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Meu nome é Giovanni Correia, todo mundo me conhece, aqui creio eu, sou conhecido pela maioria como Dr. Giovanni, mas também sou pastor, inclusive se o padre quiser ele já faz até um culto aí comigo, está aqui do meu lado, também sou pastor, sou conhecido por parte da população também como pastor Giovanni, e estamos aqui nesta batalha não para buscar o poder pelo poder, mas para chegar ao gerenciamento do sistema público de Caratinga com o intuito de servir melhor e mais as pessoas de nossa cidade. Obrigada. Nós teremos agora 7 perguntas e depois uma pergunta que foi dos nossos seguidores do Instagram. Primeira pergunta: as unidades básicas de saúde têm um papel fundamental na promoção da saúde da população, sendo o principal ponto de entrada para o SUS. Estima-se que por meio do atendimento primário seria possível resolver de 80% a 90% das principais demandas de atendimento, reduzindo o risco para o paciente e aumentando as possibilidades de reverter as doenças mais graves. O que o senhor prevê para essas unidades que têm um papel fundamental no atendimento à saúde? Quero parabenizar a equipe que preparou, porque começaram pelo assunto, considero eu um dos mais importantes da saúde, que é falar de unidade básica e de estratégia de saúde da família. Eu sou do tempo que foi criado essas estratégias, esses PSFs, como foi criado no início com este nome, e eu pude acompanhar a evolução da minimização de pacientes nos hospitais. Mas o que acontece? A unidade básica, ela não basta existir, ela é necessário trabalhar com a sua capacidade de atendimento ao paciente. O problema é que o sistema público muitas vezes nos deixa a desejar. E nós sabemos que um paciente que sente uma dor de cabeça em casa e procura a unidade básica de saúde e tem ali um pessoal capacitado para recebê-lo, tem um pessoal pronto para poder fazer o primeiro atendimento, isso vai fazer toda a diferença no caminhar desta patologia. Porque se a pessoa tem a sua pressão medida ali por um profissional habilitado e a pressão desse paciente está alta,
Bem, já está diagnosticado que é uma cefaleia hipertensiva. Porém, muitas vezes o cidadão sai da sua casa e chega na unidade de atendimento e não é atendido. Isto é uma realidade. Conclusão: este paciente vai desaguar em uma unidade UPA ou na unidade hospitalar, e agora muitas vezes com o seu quadro piorado, às vezes com uma AVE, às vezes, né, até com algo mais grave que vai deixar uma sequela ou até óbito. Eu falo isso porque já testemunhei isso. Então, a unidade básica, ela é a porta de entrada. Todo paciente que chegar à unidade básica, ele necessita ser acolhido. O acolhimento é fundamental. Uma vez acolhido, é necessário que seja feita uma mínima triagem para que esse paciente, se necessário for, passar pelo médico, ainda que tenha acabado as fichas dos médicos, que há um limite colocado pelo Ministério da Saúde de atendimento. Trata-se agora de um caso especial, de uma emergência, em que, se o médico olhar com carinho, ele vai poder interceptar a possibilidade de complicação. Então, a saúde básica, nós precisamos fazer com que os postos funcionem com o preventivo o ano inteiro, com a unidade de saúde bucal o ano inteiro, com os aparelhos básicos. Hoje nós temos condições de ter numa unidade básica, através da telemedicina, um eletrocardiógrafo. Ou seja, a pessoa chega na unidade básica, ele pode fazer, mas o médico, ele é um generalista e não sabe eletrocardiograma, mas ele está conectado diretamente com o programa de telemedicina do estado de Minas Gerais, em que se faz o eletro e o diagnóstico vem imediatamente através de um capacitado para dar o diagnóstico. Isso pode fazer toda a diferença no atendimento desse cidadão que chega com uma dor que o médico às vezes até suspeita que poderia ser um IAM, infarto agudo do miocárdio, ou uma angina pectoris. Entretanto, se ele não tem acesso a esse equipamento básico, barato, simples, fácil de o médico ter em suas mãos o diagnóstico, ele pode simplesmente passar um analgésico e mandar esse paciente para casa. E logo à noite ou amanhã, esse paciente está lá na UPA, em estado grave, que agora o infarto se instalou de verdade, e agora ele já tem que ser encaminhado para uma unidade de alta complexidade para realizar cateterismo, stents, etc. Então, a porta de entrada no sistema público faz toda a diferença. Eu atendi termino essa pergunta aqui agora. Eu atendi uma paciente que durante 8 anos, ela fez os exames na unidade básica. E todos os anos que ela ia no consultório, eu perguntava para ela: a senhora fez o preventivo? E ela dizia: não precisa fazer aqui, que eu fiz lá. No 9º ano, ela chegou lá com o preventivo marcado. Ela falou: olha, esse ano a senhora não fez o preventivo na unidade? Ela falou: não, esse ano eu resolvi fazer com o senhor. Eu falei: perfeitamente. Quando nós fomos colher o preventivo dela, ela estava com um carcinoma invasivo de colo uterino. Ou seja, não basta ter o profissional, é necessário também que ele seja capacitado. Às vezes é um excelente profissional, mas ele tem uma área de atuação. Então, se você pega esse excelente profissional que tem uma área de atuação e coloca para fazer uma coleta de preventivo, esse profissional, ele, seja médico, seja enfermeiro, seja técnico de enfermagem, ele precisa passar por um processo de capacitação, porque senão, muitas vezes ele vai achar que está colhendo e não está colhendo. Assim, nós encerramos dizendo que a unidade básica é a porta de entrada e que nós podemos resolver cerca de 85% dos problemas de saúde da população. Não precisaria, se a unidade básica estiver na sua plena capacidade, de sair do seu bairro para ir para a UPA ou para o hospital.
Olha o nível, 85%. Sobraria apenas 15%. Algumas estatísticas chegam a falar em 90%. Como algumas falam em 80%, eu estou somando as duas, estou fazendo a média. 85%. Então, a porta de entrada tem que estar bem preparada para receber o munícipe, o cidadão que a procura. Obrigada. Quando falamos sobre saúde, pensamos também na equidade. Nesse sentido, se eleito, o que a sua gestão planeja para que a comunidade que mora na zona rural tenha acesso à saúde? E aí nós estamos falando também do transporte, da medicação, do pós-atendimento. Certo. Obrigado pela pergunta muito boa, né? Todos nós sabemos que em Caratinga hoje, né, o território que já foi maior, o território hoje ainda é maior do que a capital de Minas. Ou seja, o território de Caratinga é maior do que a cidade de Belo Horizonte, em extensão territorial, tá? Já foi muito maior. Caratinga foi um dos municípios entre os 10 maiores do Brasil, mas saíram 8 municípios de dentro de Caratinga. Bem, nós temos uma população que tem que vir à sede do município para vacinar. Tem que vir à sede do município para fazer o cartão SUS, para agendar uma ultrassonografia, para fazer uma cirurgia e até mesmo uma consulta médica com um especialista do SUS, etc. O que nós precisamos fazer? Nós temos que mapear o nosso município, tá? E a partir daí, nós temos que fazer com que as nossas equipes de atendimento domiciliar funcione na sua plenitude, na sua capacidade máxima. Bem, só que a capacidade máxima, ela varia. Uma coisa é um agente ter que atender 750 pessoas e ser responsável por elas mensalmente dentro de um complexo populacional de um bairro dentro da sede, por exemplo, o bairro Santo Antônio. Outra coisa é essa pessoa numa unidade de saúde de família, em um distrito, em que tem local em que uma família dista da outra quilômetro, às vezes 500 metros, 300 metros. Então você alcançar a meta pré-estabelecida para esse local será assaz difícil, será esse atendimento, ele ficará sempre deixando a desejar, a produção estará sempre aquém. Conclusão, isso vai gerando perda de recurso, isso vai gerando insatisfação no profissional, porque ele está vendo que ele não consegue combater, chegar a atingir a meta. Fato é que isso atrapalha todo o sistema. Aqui nós observamos o seguinte, que é necessário que nós façamos descentralizações de algumas atividades. Por exemplo, tem distritos, Santo Antônio, São João, Patrocínio. Se você colocar um poder de resolutividade no São João, você resolve a situação, minimiza a dificuldade de 3 distritos ao mesmo tempo. Se você coloca nesse distrito muitas coisas que o paciente tem que sair de lá e vir aqui na sede para poder realizar, e ele poder realizar lá na sua unidade básica de referência para aqueles distritos, nós vamos ter descongestionamento aqui no nível central, da policlínica, da região da central de marcação, né? Se essa central de marcação ela é descentralizada, essa pessoa não vai precisar de vir aqui em Caratinga para poder marcar um exame e a partir daí ficar aguardando o dia que vai fazer, voltar de novo. Imagina isso para um paciente do Porto Seguro, do São Cândido, que dista daqui, dependendo do lugar que passar, 80 quilômetros ou mais.
Então, se a gente coloca unidades descentralizadas, em que o cidadão tem acesso, nós vamos fazer com que a procura melhore, a saúde de todos melhore e descongestiona os centros de referência que nós temos, tanto para a unidade de policlínica, como também para a unidade de marcação. Também podemos colocar nesses centros a ida do especialista no centro de referência. Já existe um pool de especialistas dentro da rede. O problema é que nós colocamos tudo num lugar só. Aí quando coloca tudo num lugar só, você tem ali uma demanda para atender 90 mil habitantes. Agora, se você descentraliza, você pega esse profissional e ele está atendendo demandas menores em cada região que ele está indo. Ou seja, você dá acessibilidade ao paciente aquilo que para ele seria praticamente impossível de realizar. O idoso pode ser citado na nossa conversa como outro público que merece a atenção da nova gestão. No Brasil, estima-se que essa população representa 15% da sociedade e deve chegar a mais de 30% em menos de 50 anos. Ainda temos no contexto a realidade de que muitas famílias não têm uma pessoa dedicada ao cuidado do idoso, o que contribui para o agravamento do estado de saúde desse paciente. Quais são os projetos previstos para o atendimento dessa população? Bem, nós temos que ter um carinho especial pelos nossos idosos, porque foram eles que cuidaram de nós. Então agora chegou a vez de nós cuidarmos deles. E o idoso, a partir do momento, que aumenta uma década de vida, que ele passa dos 50 para 60, a minha mãe costumava dizer assim, idade pesa. Eu ouvi isso muitas vezes dela. Depois dos 50 que pula para os 60, Manuel, a gente começa a descobrir que a idade pesa. E dos 60 para os 70 o peso costuma ser maior e assim por diante. Bem, primeira coisa, nós vamos ampliar, através das equipes de saúde da família, ampliar o atendimento a partir de um cadastramento bem realizado, bem feito. O problema é que muitas vezes nós não temos os números reais. A senhora citou aí na pergunta 15%. E Caratinga, o IBGE mostrou isso no último censo, que tem exatamente 15% de idoso acima de 60 anos, ou seja, está dentro da média nacional. A gente poderia estar um pouco menos ou um pouco mais, mas coincidentemente a estatística converge para 15%. Outra coisa que nós temos que fazer, além de fazer um cadastramento, para quê? Para que nós saibamos onde está o público-alvo e muitas vezes façamos até busca ativa, porque muitas vezes uma pessoa que mora com um idoso, ele não tem noção nenhuma de nada que está acontecendo com o idoso. Ele está apenas carregando o idoso da sala para o quarto para a sala, para o banheiro, e está rodando com ele para ali, mas ele não tem noção nenhuma de que esse idoso pode estar tendo uma crise hipertensiva, esse idoso pode estar com uma infecção urinária, esse idoso pode estar já iniciando uma perda de memória. Ou seja, ele só procura a unidade quando ele vê algo que ele é capaz de ver, com o idoso que levantou ontem para locomover-se para a sala, hoje ele foi levantar e ele não conseguiu levantar. Aí ele sai apavorado buscando uma maneira de transportar esse idoso até a UPA para poder ser avaliado. Se nós fazemos visita periódica, e aqui eu posso testemunhar no sentido que eu já fiz PSF, quando eu voltei do Pará para Minas Gerais, que eu sou mineiro, sou nascido aqui em Caratinga, eu trabalhei em Santa Bárbara no PSF, e lá nós fazíamos a busca ativa. Conclusão, nós começamos a diagnosticar dentro das casas idosos com hipertensão arterial. Parece incrível, uma doença básica, mas o acompanhante não sabe, o idoso muitas vezes não queixa, o limiar dele de sofrimento ao longo da vida às vezes está tão alto que uma dorzinha de cabeça a mais ou a menos para ele, isso não é nada. Nós diagnosticamos diabéticos a nível de 450 de glicemia, que estava lá um pouco lento, mas estava lá, levantava todo dia,
fazia suas necessidades independentes, almoçava, jantava, assistia televisão. O acompanhante está achando que o idoso está ótimo. E quando nós chegamos e fizemos uma medida de pressão, uma glicemia capilar, diagnosticamos que aquele idoso tinha que imediatamente ir à unidade de saúde básica e por ali começamos o tratamento. Se a gente não faz esse atendimento ali, era só uma questão de dias. O acompanhante desse idoso iria levantar e o idoso não iria levantar, porque estaria num quadro hiperglicêmico, talvez até já num coma diabético. Por quê? Porque não foi feito o atendimento básico. E o atendimento básico, quando o paciente não procura a unidade, tem que haver uma busca ativa, principalmente quando se trata de idoso. Outra coisa que eu pretendo fazer é fazer com que o SAD, que é um serviço espetacular que nós temos aqui em Caratinga, é um serviço referência, tanto pela capacidade da equipe que ali está, como pela a prestação de serviço de lar em lar que eles fazem, com pacientes de difícil tratamento, às vezes, que precisa ficar acamado muito tempo, ao invés de estar aqui dentro do hospital, estão em suas casas. Só que essa equipe não dá conta. Se nós cadastrarmos aqui 15% de idosos, o SAD não dá conta de visitar. Mas se nós buscarmos a nível federal, de ampliarmos o nosso SAD, para que tenhamos dentro do SAD uma vertente para fazer busca ativa nos nossos idosos, nós melhoraremos sobremaneira a capacidade de acesso desses idosos a um primeiro atendimento eficiente, impedindo muitas vezes que ele chegue na UPA ou em unidade hospitalar, num coma diabético, num infarto agudo do miocárdio ou num AVE. Outra coisa que nós pretendemos fazer é um centro de saúde e de convivência do idoso. Eu não estou aqui para poder julgar palavras ao vento. Eu estou aqui porque eu tenho 64 anos de idade, sou nascido em Caratinga e quero deixar um legado, ainda que seja só 4 anos. Eu falei isso aqui para o Ronaldo. Pode ser que daqui a 4 anos eu tenha direito à reeleição e eu nem queira fazer reeleição se eu tiver cumprido pelo menos 80% daquilo que eu pretendo. O Centro de Atendimento e Convivência do Idoso seria uma unidade em que ela seria especializada em atender idoso. Então, os profissionais que ali estão iriam atender pessoas de 60 anos para cima. E ali o idoso teria o geriatra, neurologista, nutricionista, um laboratório para fazer a coleta de material ali, a equipe de saúde bucal, o psicólogo, o exame de laboratório, um exame de imagem com serviço de ultrassonografia ali. Ou seja, ali nós teríamos, lógico, os atendimentos também de enfermagem que são importantíssimos, né? As coletas de preventivos das mulheres, etc. Essa unidade de centro de convivência do idoso, ele teria uma área de convivência. E ele chegaria ali, e enquanto chegava o momento dele ser atendido, que ele já estaria ali cadastrado previamente, já estaria pronto para poder ser atendido naquele dia, ele está lá, os homens, num local em que eles vão compartilhar conversas, em que vão julgar uma dama, em que vão brincar de um totó, de uma sinuca. As mulheres estariam em outra parte, compartilhando os seus dia a dia, né? Algumas que gostam de fazer determinada atividade estariam ali fazendo. Nesse local teria certamente uma academia para essas pessoas, seriam estimulados a ficarem ali na academia pelo menos 20 ou 30 minutos com um personal trainer especializado para a terceira idade. Com isso, você melhoraria a qualidade de vida desses idosos e facilitaria o atendimento deles, no sentido deles não ficarem, vai no médico clínico, o clínico fala assim, olha, eu preciso só faça uma avaliação com o neuro. O idoso muitas vezes tem que ir ao neuro.
Aí ele vai agora para a central de marcação e o neuro vai atender ele daqui a 45 dias. Aí o neuro atende e fala assim, agora você vai fazer uma tomografia. Aí a tomografia é para daqui a 6 meses. Alguns casos nós já tivemos aqui fazendo visitas em que a pessoa chegou perto de mim e falou, doutor, o exame do meu pai foi liberado, só que quando ele chegou estava morto. Não precisou mais, ele já tinha morrido. Então, se a gente faz um centro que converge o atendimento só para essa faixa, você facilita o acesso, você diminui o tempo de espera entre o atendimento de uma especialidade para outra, diminui o tempo de espera entre a realização do exame e o retorno para que o médico avalie aquilo. Então, nós temos esta visão para os idosos. Obrigada. Uma pesquisa recente apontou que a saúde mental do brasileiro é uma das piores do mundo. O relatório internacional mostra que mais de 1/3 dos brasileiros está angustiado. Os jovens com menos de 35 anos são os mais afetados. Qual a proposta para o atendimento dessa epidemia mundial? Caratinga tem hoje, pelo IBGE, 87 mil habitantes. Né? Já tivemos até mais pelo IBGE, já tivemos 93. Mas os municípios todos, praticamente, aqui na nossa região, estão baixando um pouco, porque nós temos uma colônia nos Estados Unidos, né? Uma colônia de brasileiros lá na América. E nas capitais do Brasil também. Bem, para atender essa população, nós temos 3 CAPs. Né? Para quem não sabe, o CAPS é um Centro de Atenção Psicossocial. Esses 3 CAPs, eles são insuficientes para atender a demanda de uma patologia que está aumentando de forma assustadora. As pessoas estão ficando cada vez mais ansiosas, cada vez mais depressivas, cada vez mais com pânico, cada vez mais dependente de medicamentos, e o Brasil é um dos países do mundo que mais prescreve psicotrópicos. Bem, primeira coisa, nós temos que trabalhar sabendo que nem tudo que a gente vai tentar fazer, a gente vai conseguir no primeiro momento. Por quê? O padre está acostumado com isso, ele sabe disso. Você sonha em montar um serviço aqui no hospital. Bem, você tem que buscar quem vai financiar o serviço. Aí você vai no Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde muitas vezes fica postergando aquilo ali. E aí depois que ele autoriza você fazer o serviço, você trabalha para ele 1 ano de graça. Não é assim? Normalmente? Ou mais. Quem está aí? Ou mais, já cumprimentou o padre. Então, a gente está acostumado, já sabe como funciona. Aí depois de 1 ano ou mais, você leva uma série histórica. Agora você tem que usar o seu poder de persuasão junto ao Ministério da Saúde ou à Secretaria Estadual de Saúde, para que eles reconheçam que você realmente está atendendo e que a cidade realmente necessita. Mas é um processo burocrático, até certo ponto necessário, e também não impossível de saltar. Porque nesse tempo, por exemplo, o padre Moacir está aqui na frente da unidade do hospital, ele já conseguiu implantar várias frentes de serviço que não existiam quando ele assumiu. Então demanda insistência, perseverança, demanda, e também é um político que muitas vezes passa pela a camada política também, nem tudo é essencialmente técnico, muitas vezes tem lá 10 cidades, 15 com a mesma necessidade, eles têm o dinheiro, se tem 15 lá, eles têm o dinheiro no momento para 8, eles vão liberar as 8 que chegar lá como deputado, como senador, com uma equipe de deputados. Por exemplo, nós representamos uma micro-região, então um secretário de saúde que vai buscar uma melhoria da saúde de Caratinga, ele está muitas vezes melhorando a saúde da micro-região, né? Em várias vertentes. Então, quando você vai com força política, com força técnica, para buscar também uma coisa que tenha viabilidade técnica, e não coisas que você vai lá e o técnico analisa e vê que não procede e já joga logo debaixo da mesa, dentro da gaveta, que faz povo que não está entendendo nada de saúde e joga para lá. Mas uma coisa que tem viabilidade técnica, se você tem perseverança, se você tem vontade política de realizar, você consegue. Então nós precisamos de ampliar os nossos CAPs, no mínimo
para 7 CAPs em Caratinga, para vocês terem uma ideia, para que nós tenhamos toda a população com problema psicossocial sendo atendido. E esses CAPs precisam, todos eles, estarem muito bem atendidos profissionalmente. Não basta colocar o CAPS lá sem ter um pessoal ali capacitado para agir, para atuar nesta área. Por isso que quando eu falo nos meus programas, muitas vezes eu falo de capacitação continuada. Não é que o profissional não saiba. Nós muitas vezes recebemos na unidade pública excelentes profissionais com currículos maravilhosos. Entretanto, nós sabemos que cada um tem a sua vertente de especialidade, de atuação e até mesmo de empatia com aquilo que vai fazer. Então você pega uma pessoa que está completamente especializada para atender uma unidade básica de saúde e coloca num CAPS, se ele for capacitado, ele vai ficar ali e vai daqui a um dia começar a ser atendido. De atendedor ele vai começar a ser atendido, né? Então tem que capacitar o técnico de enfermagem, a enfermeira, o médico, o psicólogo para trabalhar dentro daquele nicho, porque aquele nicho ele é diferenciado de um nicho de uma unidade básica de saúde. Então nós precisamos aumentar o número de CAPs, capacitar as equipes de atendimento, uma vez que tenhamos uma capacitação da equipe, que tenhamos maior número de CAPs, nós precisamos garantir a medicação. Isso é muito sério. Por quê? Porque o dinheiro do idoso não é para ele ficar comprando remédio, é para ele viver a sua vida. E nós vemos que os nossos idosos gastam 60%, 70% ou até mais do seu rendimento comprando remédio. Por quê? Porque o Estado e o município não têm zelo, muitas vezes, por essa faixa de idade, né, de pessoas de atendimento psicossocial que precisa de determinados medicamentos especiais e que todos eles têm que estar disponíveis. Nisso aí, eu me lembro bem do tempo que eu trabalhei no estado do Pará, na unidade básica de saúde, no município de São Domingos do Araguaia. Toda a medicação para o atendimento psicossocial, ela tinha na unidade básica. Às vezes faltava vitamina, às vezes faltava um mebendazol, mas o tratamento psicossocial, eu penso que quem estava no nível central deveria ser algum psiquiatra ou algum psicólogo, porque não faltava, havia um zelo do Estado em fazer com que chegasse na nossa unidade básica, que era do Estado, a medicação para todos aqueles que tinham algum distúrbio, passando por algum momento de distúrbio psicossocial e que precisavam de um atendimento nesta área. Então nós iremos fazer uma intervenção que vai melhorar isso. Quando você minimiza isso aqui, você melhora a sociedade. Você tem menos pessoas depressivas em casa, menos pessoas ansiosas. O ansioso, ele briga no trânsito, ele briga na fila do banco, ele briga aqui no hospital, na porta de entrada. Você tem que ficar 40 minutos esperando, ele já começa a achar que aquilo ali é um absurdo, que ele não merece isso, que ele é um cidadão. Por quê? Porque ele já está ansioso. Ele já é uma pessoa ansiosa, ele já é uma pessoa que necessita do atendimento de um medicamento e não tolera aquilo ali. Então, quando você atende bem essa faixa, você minimiza dramas, por assim dizer, na sociedade, familiares e entre pessoas. Obrigada. De acordo com o IBGE, a população brasileira aumentou 11% entre 2011 e 2021. Enquanto a população em situação de rua cresceu 211% em 10 anos. Sem um acompanhamento adequado, é possível prever riscos para a saúde como tuberculose, gravidez de alto risco, consumo de drogas. Há alguma iniciativa que contempla essa população? Excelente pergunta. Eu assisto as mulheres com patologias, as mulheres de rua, através do trabalho lá do Novismo, padre, que o senhor, no ato de humildade, né, deixou até que a pastorear juntamente lá com a Águas Vivas toma conta lá do Novismo, e ali hoje acolhe os moradores de rua. Lá tem pessoas capacitadas para acolher esses moradores de rua, e toda vez que ela diagnostica, que ela percebe que algo está estranho com uma mulher, ela leva para mim e eu faço o atendimento. E ali nós temos diagnosticado mesmo
as patologias que você falou, né? Às vezes a gente pega uma pessoa com HIV, pega com uma dependência química que precisa de ser até encaminhado para um centro especializado, às vezes pega uma gravidez indesejável, que a pessoa não falou, quem percebeu foi quem estava tomando conta, a pessoa omitiu, e assim por diante. A gente pega vários viés. Mas o que muitas pessoas não sabem é que no Brasil existe uma portaria, eu vou ler o número da portaria 1255, que aí você pode consultar e confirmar o que eu estou falando, de 18 de junho de 2021. Essa portaria, o objetivo dela é assistir as pessoas em situação de rua através de um consultório na rua. Ou seja, se nós tivermos dentro de Caratinga 80 moradores de rua, nós temos direito a abrir essa janela no sistema. Quem trabalha em unidade hospitalar, acho que entende do que eu estou falando. A partir do momento que você cadastra um programa e esse programa é aprovado, você abre uma janela que lhe dá acesso a cadastrar o atendimento ali realizado, e a partir daí aquilo ali entra no nível central em Brasília, e aquilo ali então vai alimentar um banco de dados que vai retroagir para você em forma de recurso. Então, se nós tivermos hoje, eu acredito que nós temos até mais, eu acredito que tem mais, alguém me falou há poucos dias, em 105, à noite, que chega a ter 105 moradores de rua em situação de rua, né, dormindo, que nós temos blocos em vários locais. Quando você começa a somar 8 aqui, 11 ali, 7 lá, 3 ali, fica igual aquela conta de telefone antigo, que você olhava o final da conta, ela era R$300, você procurava o valor, R$1,80, R$1,20, R$0,85, mas como é que tem R$300? Quando você começa a somar muitas vezes pouco, acaba dando muito. Então, se nós tivermos hoje mais de 80 moradores, né, pessoas em situação de rua, nós podemos montar uma equipe multidisciplinar, médico, assistente social, psicólogo, enfermeira, técnico de enfermagem, para podermos assistir a essas pessoas, fazer busca ativa. E com isso, quando você diagnostica um problema numa pessoa em situação de rua, que está ali agora, grave, por exemplo, uma tuberculose, aquela pessoa já é o quê? Um transmissor de tuberculose há dias, há meses. Agora, se você tem uma equipe médica que atende, né? Uma equipe de médico ou paramédico que atende esse pessoal, que diagnostica precocemente uma doença pulmonar ou uma outra doença inicial, nós sabemos que doenças em fase inicial são muito mais facilmente tratáveis, e se elas têm potencial de gerar contaminação no ambiente ou transmissão para outras pessoas, você então minimiza essa transmissão e essa contaminação do ambiente. Então, nós iremos fazer um cadastramento dos nossos pessoal de situação de rua, e uma vez instalado um número acima de 80, teremos. E se nós não chegarmos a 80, nós temos na nossa cidade equipes médicas, que nós podemos pegar uma equipe, né, médico e paramédico, e fazer uma busca ativa periodicamente. Se tem só 30, a gente não precisa deixar de existir o serviço, porque não temos um financiamento, principalmente tendo em vista que o município tem a obrigação de aplicar 15% da sua receita em saúde. Então, nós estaremos usando parte dessa receita para fazer essa busca ativa, e a partir daí dar um atendimento melhor a eles e tentar cercar a contaminação e a transmissão de doenças. Em Caratinga temos estrutura para o atendimento de situações de urgência e emergência de baixa e média complexidade, mas infelizmente temos um caminho longo para o atendimento de alta complexidade, como cirurgias cardiovasculares, transplantes, traumas ortopédicos e neurológicos. Qual será a sua participação para implementar essa melhoria no município? Bem, dos 35 municípios que fazem parte
da região do Vale do Aço. Não sei se vocês sabem, mas Caratinga faz parte do Vale do Aço. Eles custaram a definir onde Caratinga fazia parte. Quando eu comecei a estudar, nós éramos da Zona da Mata. Depois falaram, não, Caratinga é do Vale do Rio Doce. Aí agora, ultimamente, eles encontraram onde Caratinga está. Não, Caratinga está no Vale do Aço. Apesar de não termos minério, estamos no Vale do Aço. Porque estamos dentro do colar metropolitano, né, do Vale do Aço. Bem, são 35 municípios. Caratinga é o terceiro maior em população. É o terceiro maior em população dentro desses 35. Nós temos hoje em Caratinga o serviço de oncologia que atende particulares a convênio. Porque muitas quimioterapias podem ser feitas no local onde o paciente mora. Então, os pacientes que têm convênio e que podem pagar, fazem as suas quimioterapias aqui em Caratinga. O oncologista vem toda semana, são avaliados aqui, são dados continuidade aqui. Já é uma porta de entrada para quem tem convênio em particular. O que nós precisamos fazer é o quê? Tornar essa porta aberta para o SUS. Se não tiver quem pense em abrir porta para o SUS, eles não vão sair de lá e vir aqui oferecer o atendimento, porque quem entende do sistema sabe que quanto mais pessoas você atende no seu município, melhor é o feedback junto ao nível central, e isso vai, quando passa de um ano para outro, gera melhora de recursos. Todo mundo sabe disso. Se eu atendo esse ano 80 pessoas e eu tinha capacidade financeira para 60, ano que vem eles me mandam para 80 pessoas, então aumenta o capital. Se eu passo a atender 100, no ano que vem eles me mandam para 100 pessoas. Mas se eu tenho capacidade, dinheiro para 60 e fico mandando 40, 30, 40, 30, eu jogo meu recurso para 40 pessoas. Então, o que nós temos que fazer? Os principais serviços de alta complexidade que já existem em Caratinga, nós temos um que é completamente SUS, maravilha, que é a hemodiálise. Ótimo, já você vê, os nossos doentes não precisam ir para outros municípios. A micro-região toda faz aqui, facilita sobremaneira a vida do cidadão. Nós já temos em Caratinga hoje um serviço de hemodinâmica. Nós precisamos fazer que essa porta seja aberta para o SUS, seja através do hospital aqui, seja através de outra unidade hospitalar, mas o fato é que o cidadão de Caratinga não precisará de ir a Carangola para colocar um stent. Com muito respeito ao município de Carangola, pelo contrário, eu só tenho que parabenizá-los, porque eles têm 32 mil habitantes e é referência. Tanto é que Caratinga manda pacientes para lá quase todos os dias, desde que eu era criança, né? Mas eu acho que já é tempo da gente evoluir e temos o nosso serviço próprio aqui em Caratinga. Mas para isso exige vontade política, conhecimento técnico e vontade política de querer resolver. Então nós temos o intuito de fazer com que os serviços de alta complexidade que já existem já comecem a funcionar pelo SUS, ainda que seja necessário fazer parcerias. Não, onde tem esse serviço, lá não tem SUS. Então vamos buscar parceria. Público-privado é previsto legitimamente na lei nacional, você fazer uma parceria público-privada. O Hospital Nacional Auxiliadora é público, a outra unidade hospitalar é privada. Bem, quem recebe o recurso é a unidade pública, mas faz uma parceria em que a unidade pública ganha e a unidade particular executa ali o que tem que executar e recebe o que for da parte deles, mas também a unidade pública recebe por cada paciente que vai lá sendo atendido. O que nós não podemos é deixar como está. Nós temos que parar essa ideia de que tudo é Ipatinga, tá? Nós temos que voltar com o serviço de neurocirurgia dentro de Caratinga. Funcionou durante um ano, mas depois, apesar de ter funcionado um ano, fecharam a janela do cadastramento, da emissão de atendimento, não liberaram nem pagaram um ano de atendimento. São coisas que às vezes acontecem dentro do sistema, já fui vítima disso lá no Pará, mas quando chama sistema,
o sistema, muitas vezes, você tem que ser insistente, perseverante, correr atrás, buscar um aliado político, buscar poder de persuasão para você arrancar dali o direito do cidadão do seu município. Temos que parar de transferir pacientes ortopédicos que precisam de uma prótese de quadril, por exemplo, para Ipatinga. Temos que parar de transferir pacientes que precisam de neurocirurgia para Ipatinga. Nós temos capacidade de montar um serviço e hoje, graças a Deus, diminuiu sobremaneira a oferta de profissionais especializados. Qualquer especialidade hoje, praticamente, se você vai a um centro e mostra a capacidade de atendimento dele numa cidade, imediatamente ele está saindo ali do R3, do R4 da sua especialidade, está ali batalhando na capital. Quando você oferece uma capacidade dele atender no interior, onde nós somos referência para 300 mil habitantes, ele migra para o interior. Então nós iremos atuar nesta área para que todos tenham acesso. Vai resolver tudo? Não. Mas tem coisas que podem ser resolvidas em Caratinga e muitas vezes são encaminhadas porque não tem alta complexidade aqui. Obrigada. Em 2023, o HNSA realizou mais de 49 mil atendimentos, desses cerca de 1/3 pelo SUS e o restante particular. Nos últimos 5 anos, o nosso hospital tem ampliado e qualificado o serviço conforme a segurança e da experiência do paciente. Se eleito, como o senhor pretende contribuir para que esse legado que estamos construindo para a comunidade? E primeiro a primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que saúde não tem partido político. Não existe partido político para a saúde e nem para a administração pública. Uma vez você é eleito para administrar uma cidade que tem pessoas das mais diversas correntes partidárias e dos mais diversos pensamentos. Mas a sua função é assistir a todos os munícipes. O hospital fechou durante um tempo porque faltou vontade política para resolver naquela ocasião. Faltou vontade política. Mas, na nossa administração, uma vez sendo eleito, permitindo o Senhor, nós vamos fortalecer os laços com os hospitais que fazem atendimento público. Porque se eu quero melhorar a saúde, eu tenho que melhorar a saúde hospitalar. Então, eu preciso buscar ampliar o número de leitos, abrir mais leitos. Por quê? Porque ao longo, eu não sei como é que está a questão de tempo, até que hora que eu tenho, porque se deixar eu falo muito. Dá para encerrar essa última, depois nós temos a do Instagram. Dá para encerrar? Temos 2. Porque quem não conhece a história do SUS foi assim: na Constituição de 88, universalizaram o atendimento. Então, a partir de 1º de janeiro de 1989, nós tínhamos, em 31 de dezembro, 35 milhões de brasileiros que tinham acesso à saúde através de uma carteirinha, chamada carteirinha do INPS ou do INAMPS, por último era INAMPS, que seria hoje um cartão SUS. Mas quem tinha essa carteirinha? Quem tinha um trabalho tinha uma carteira profissional assinada. Quem é mais antigo aí deve lembrar disso. Aí você ia no INSS ou no INAMPS, fazia a sua carteirinha, andava com ela ali na bolsa ou no bolso, aí você passava mal, você vinha aqui no Hospital Nacional Auxiliadora, a primeira coisa, a carteirinha, por favor. Aí você apresentava a carteirinha, eles faziam uma ficha e você tinha acesso. Se chegasse um cidadão sem a carteirinha, ele não era atendido. Ou então era feita uma coisa rápida, bem paliativa, por obra de caridade do hospital, até mesmo nos hospitais privados, muitas vezes faziam isso, e mandavam o paciente para casa que procurasse um serviço médico. Em determinadas cidades, o Estado abria determinadas unidades para poder tentar tapar esse buraco e atender essas pessoas que não tinham essa carteirinha. Então, de 31 de dezembro de 88 para 1º de janeiro de 89, o público-alvo subiu de 35 milhões para mais de 100 milhões em 24 horas. Então, o que aconteceu? Houve uma avalanche de pessoas com direito à saúde.
os hospitais ficaram entupidos. Foi uma luta, que agora todo mundo podia chegar na porta dos hospitais e internar. Bem, mas o SUS tinha uma vertente de atendimento, uma janela de atendimento que estava sendo implantada, que ainda não estava em funcionamento, em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, mas que estava sendo implantada no país inteiro, que eram as unidades de saúde básica, as UBS, que depois vai ser transformada em vários lugares em PSF e em ESF posteriormente. Bem, com esta instalação das unidades básicas, quando eu atendi em Belo Horizonte, aí vou retroagir agora o calendário, 1984, 85, eu trabalhava no hospital de pediatria que atendia 120 crianças, e nós olhávamos o hospital de pediatria e dizia assim: no dia que essas crianças tiverem atendimento básico, elas não estarão aqui. Era desnutrição, desidratação, verminose, era isso 80%, 90% dos atendimentos lá. Umas poucas pneumonias, uns poucas, naquela época estava muita meningite, umas poucas meningite, 2, 3 casos, umas 5 pneumonias, uma glomerulonefrite, e o resto tudo era doença que resolveria nas unidades básicas. À medida que as unidades básicas começaram a funcionar no país inteiro, começaram a descer o número de internação hospitalar e começou a haver um esvaziamento dos hospitais. Vários hospitais pediátricos fecharam no Brasil afora. Leitos de pediatria foram fechados. Eu cheguei aqui em Caratinga, a Casa de Saúde atendia SUS, o hospital atendia SUS, cada um tinha cerca, na época, me parece, de 15 ou 20 leitos de pediatria. Aquilo foi reduzindo, que tinha dia que ficava fechado, não tinha criança mais para internar. Às vezes, quando vinha um com pneumonia, ou vinha um com glomerulonefrite, mas parou de vir com desnutrição, com diarreia, com verminose, porque tudo isso estava resolvendo lá nas unidades básicas. Com esse esvaziamento hospitalar, a alimentação do sistema fez o quê? Caiu. Então foram diminuindo o direito de AHs de pediatria, foram caindo as internações hospitalares a nível de idoso, de pessoas, de adultos. Aí foram diminuindo as AHs disponíveis nessa área, e nós tivemos o quê? Um enxugamento dos hospitais, do número de AHs. Só que, paralelo a isso, aconteceu uma outra coisa. Por um lado você enxugou, mas por outro lado a população aumentou. E como esse enxugamento foi diminuindo o número de leitos hospitalares e a população aumentou, e poucos foram os municípios que conseguiram ampliar o número de seus leitos hospitalares para níveis reais. Hoje vocês têm direito a quantos leitos hospitalares aqui do SUS? Quanto? Você sabe? 115? O padre está me informando que hoje vocês têm 115 leitos hospitalares. Você sabe quanto que era há 22 anos, quando eu cheguei em Caratinga? Era 130 no hospital e 120 na casa de saúde, eram 250 leitos hospitalares. 130 IHs aqui e 120 lá. Eu cheguei em Caratinga, a primeira porta que eu entrei do SUS aqui foi pela auditoria, porque eu sou especializado em auditoria hospitalar. Então, ao longo desses 20 anos, a população aumentou e a EH diminuiu para menos da metade. Então hoje, um paciente entra no SUS Fácil, lá na UPA, se tornou extremamente difícil. O SUS, que era para ser fácil, se tornou difícil, não por má vontade do hospital, ou má vontade do CASU, que também tem leito hospitalar, que são poucos também, que não vai atingir 250 igual era antes. Conclusão: a gente tem que ficar ali, aquele desgaste de quem faz o SUS Fácil, da equipe médica que está querendo transferir, do hospital que não tem leito, e toda hora alguém ligando, e o parente da família vindo no padre Moacir, indo no chefe administrativo, indo atrás do político, que a família gera um desespero na família, quando fala assim: o seu pai, então o seu filho, sua mãe, sua esposa, tem que ser transferido para o hospital.
aqui nós não podemos resolver. Só vem um pensamento, se ficar aqui vai morrer, então tem que levar para o hospital. É assim que funciona. Aí eles ligam para mim, ligam para o vereador, ligam para o prefeito e assim por diante, para poder tentar botar essa pessoa dentro do hospital. Então, nós precisamos unir forças com o hospital para nós conseguirmos ampliar a nossa rede hospitalar. E para isso o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, ele é o número 1 dentro da fila de preferência, né? Ele é o número 1 da fila de preferência, pela tendência 100% SUS e pela a sua média histórica de atendimento superior sempre pelo SUS. Então nós teremos que lutar juntos para isso. Não é uma coisa só do senhor, isso é uma coisa da plena. Nós somos plenos. Então nós temos o quê? Que ir na bipartite, na tripartite, mostrar a série histórica, mostrar o aumento da população, mostrar que a UPA tem ficado pacientes de 7 a 10 dias numa UPA. UPA não é hospital. UPA não é hospital. Como é que o paciente vai para a UPA e fica 10 dias na UPA? Ah, não, vamos aumentar o leito da UPA. Alguém falou isso para mim. Não, doutor, estou chegando lá, o senhor amplia a UPA lá para o fundo e coloca mais uns 20 leitos. Eu falei, não posso ampliar para outra coisa. Mas UPA não é local de internação hospitalar, é local de atendimento de urgência e emergência para estar solucionado de 24 a 48 horas. Se não tiver resolvido de 24 a 48 horas, ele tem que ir para a unidade hospitalar e alguns têm que ir nas próximas 6 horas, dependendo do caso. E muitas vezes o paciente chega, precisaria ir nas próximas 6 horas, onde o tempo de atendimento faz toda a diferença. Por exemplo, um TCE faz toda a diferença entre a pessoa ser atendida nas primeiras 3, 4, 5 ou 6 horas, ou 24 horas depois. O que vai salvar essa vida é o tempo de atendimento. O neurocirurgião pode vir aqui testemunhar o que eu estou falando. Muitas vezes o IAM também. O que vai fazer a diferença é o tempo de atendimento. Então nós precisamos unir as nossas forças e nós seremos aliados do sistema que já existe. Para quê? Para que vocês possam ter o aumento da capacidade de atendimento e possam ter também o recurso que venha a suprir esse aumento, né, de capacidade de atendimento. Obrigada. As primeiras 7 perguntas foram elaboradas pelo Comitê de Comunicação Interna do hospital. Agora nós temos essas três foram enviadas pelo Instagram. O que acha da importância da implementação da odontologia hospitalar para o SUS? Excelente pergunta. Muitas pessoas não dão valor à saúde bucal. A necessidade faz a criatividade. Eu trabalhei na unidade básica de saúde lá no estado do Pará, em que, dentro da unidade básica de saúde, tem até hoje um serviço de atendimento odontológico. Olha só, isso, o Estado, hoje o Estado está com o IDH já bem melhor, né, etc. Mas na época que eu cheguei no Pará, em 1985, os índices de lá eram os piores possíveis, de todas as vertentes de saúde. Pra você ter uma ideia, eu cheguei a controlar uma cidade de 18 mil habitantes, 20 mil, eu cheguei a controlar 20 rancenianos, 25 tuberculosos, tudo ao mesmo tempo. Você vê o nível que estava a saúde naquela época. Hoje, graças a Deus, está superado. Bem, mas o que tinha de bonito? A saúde bucal estava dentro do hospital. Toda pessoa que passava pelo hospital, automaticamente ela passava e gerava uma ficha para o atendimento odontológico. Então a pessoa ia ali, fazia uma consulta comigo, estava lá, eu era médico do sistema, e depois, quando ela saía da sala, ela ia ali no serviço de odontologia e já deixava agora marcada a sua consulta odontológica para a semana que vem, para daqui a 15 dias, dependendo da vaga. Se ela tivesse com dor de dente, ela era atendida na hora. Se ela não tivesse, ela fosse só para fazer uma avaliação odontológica, era marcada para daí a 8 dias, 10 ou 15 dias. Conclusão, a saúde bucal da população de São Domingos, eu não vou dizer que era 100%, mas
era muito boa. Por quê? Porque havia um atendimento das pessoas que passavam pela unidade hospitalar. Porque muitas pessoas só vão procurar um dentista no dia em que o dente dói. E dói muito. Que aí chega no dentista e fala: olha, você perdeu esse dente, então você vai ter que fazer um tratamento de canal. E aí a coisa já torna-se complexa. Então, eu sou completamente a favor de ter equipe odontológica dentro do hospital. Para isso, o que nós temos que fazer? Cadastrar no sistema. Só isso. Só cadastrar no sistema. Montar a equipe, cadastrar no sistema. O município pode assumir até o dia que vir chegar o feedback da alimentação do sistema, porque a gente sabe que a alimentação do sistema, ela pode vir o feedback, quando eu chamo feedback, o recurso na conta, com 6 meses, mas pode demorar 1 ano. Excepcionalmente tem serviço que vem por 60 dias. A gente até surpreende, fica até surpreso quando isso acontece. Então, nós podemos alinhar e somar as nossas forças para que todo paciente que passe pelo nível hospitalar, ele já tenha de cara um atendimento. Ele vai precisar ser atendido todo o tempo no hospital? Não, porque se nós colocarmos todas as unidades básicas de saúde, e pasmem, Caratinga tem hoje direito a 47 PSFs. Quando eu assumi em 2016, nós tínhamos 24. De 2016 até hoje, abriu 1, mas nós temos direito a 47 unidades de PSF. Você imagina se nós conseguimos ao longo desses 4 anos colocarmos mais 10 unidades. Nós teremos então 35 unidades, inclusive com saúde bucal. Então a pessoa está aqui, no qual bairro o senhor mora? Olha, só está tendo alta, o seu tratamento odontológico, você vai procurar, agora já tem o encaminhamento do odontólogo, você vai procurar a sua unidade básica, que você vai ter prioridade na marcação, porque nós já detectamos aqui que o senhor precisa fazer, né, 3 obturações e tal. O senhor tinha que fazer 5, mas nós fizemos 2 aqui no hospital quando o senhor estava aqui. Mas faltam 3 para você fazer. Então lá na sua unidade básica já está o encaminhamento aqui para você ser atendido lá. Excelente, muito obrigada pela participação. Obrigada a todos, principalmente a nossa equipe. Eu que agradeço essa rica oportunidade, viu, padre? E todo o hospital e toda a equipe por ter vindo aqui nos ouvir, né? Tirar um tempo precioso, às vezes de trabalho ou de descanso, para poder nos ouvir. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Então fica também o meu agradecimento ao Dr. Giovanni, Ronaldo, pela disponibilidade de estar aqui, e todos vocês que participaram desse projeto nosso ao longo de todos esses dias, tendo a oportunidade de ouvir todos os nossos candidatos. Muito obrigado, Dr. Giovanni, muito obrigado, Ronaldo. E um cafezinho.